Olá, amigos e amigas. Estamos aqui, vamos estudar a Gênese. Há muito tempo que eu acho que eu não falo meu nome nos vídeos. Eu sou Renato, sou aqui da região metropolitana de Salvador, estudante e trabalhador espírita há muitos anos. Conduzindo aqui esse estudo, intermediando esse estudo da Gênese, um dos livros da base da doutrina espírita, um livro muito rico. Já estamos no capítulo 11, estudando a Gênese espiritual, quer dizer, o início do princípio espiritual na Terra, o início dos espíritos na Terra. E já estamos no tópico de raça adâmica. O último que encerramos foi emigrações e imigrações de espíritos. Quando se fala de raça adâmica, ainda está um pouco dentro desse assunto. O que as religiões, algumas religiões ainda pregam, né, do casal Adão e Eva, que iniciou a população do planeta, a doutrina espírita traz informações sobre uma raça adâmica que foi exilada, né, um grupo de espíritos que foram exilados de uma estrela chamada Capela. Uns falam que é a estrela, planeta, mas ele era de outro sistema. E não acompanhou a evolução daquele planeta e tiveram que reencarnar num planeta primitivo, que na época era a Terra. Vamos estudar isso. Tá bom? Kardec aqui vai fazer comparações, vai mostrar origem de raças. Eu já falei aqui que eu não gosto dessa palavra, mas é essa que é a usada, tanto aqui na doutrina como na ciência, em que originaram de grupos de espíritos que vieram, vamos dizer, de lugares diferentes, que saíram de lugares diferentes. Teve espíritos que são originalmente terrenos, vamos dizer, porque o espírito, na verdade, ele vive no mundo espiritual, mas ele iniciou a sua jornada de encarnação na própria Terra, como primeira encarnação lá nas cavernas. Teve espíritos que foram ascendidos, ou seja, promovidos, né, de planetas inferiores para a Terra. E teve espíritos que foram exilados de planetas mais evoluídos e tiveram que reiniciar na Terra. Olha aí, origens diferentes. Chegando na Terra, eles em momentos espirituais diferentes, né, na maturidade espiritual, na evolução, em momentos diferentes, ocupando corpos humanos na Terra para dar continuidade ao processo natural da reencarnação. Vamos aqui ver que aqui o livro nos traz. Antes de começar a leitura, eu quero agradecer ao pessoal do Centro Espírita Caminho de Damasco, em São Paulo, na cidade de Nova Odessa, que eu fiquei muito feliz, muito satisfeito e ganhei novas motivações para o estudo, que me informaram que estão usando esses vídeos para o estudo da Gênese lá no Centro Espírita. Um grande abraço para vocês. Podem escrever à vontade aí nos comentários, ok? E eu fiquei muito satisfeito com isso. Vamos lá. Raça adâmica. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, olha, de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada pela pessoa de Adão e, por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Olha, quando a raça adâmica chegou na Terra, a Terra já era povoada. E fez uma comparação. Ele não está dizendo que a raça adâmica chegou nessa época da América. Ele está fazendo uma comparação.
Assim como quando os europeus chegaram na América, aqui já tinha seres humanos, já tinha primitivos vivendo aqui na América, tanto no norte, como na central, como no sul. Ele só fez uma comparação de pessoas que chegam de fora e encontram já uma terra povoada. Então, quando a raça adâmica, esses espíritos exilados chegaram na Terra, a Terra já tinha espíritos encarnados. Mais adiantada do que as que tinham precedido neste planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso todas as outras. Então, a raça adâmica, nesse momento que chega à Terra, ela chega como a mais inteligente. Não porque foi criada mais inteligente por Deus, mas porque já tinha uma jornada evolutiva, já tinha reencarnado algumas vezes em outro planeta. Eu vou abrir um parêntese aqui para agradecer também ao nosso amigo do Grupo Espírita GEVEC, Grupo Espírita Esperança e Caridade, pela ajuda que ele me deu. Eu fiz algumas consultas a ele para interpretar partes desse texto, que eu não fiquei satisfeito com a minha interpretação, estava querendo trocar ideias com alguém e a gente trocou ideia com o nosso amigo Herman, do GEVEC. Esse estudo originalmente começou e ele é postado no Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade, o GEVEC. A Gênese Nola mostra, desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e à ciência, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Então, esses espíritos chegam e já traz ideias de arte, de indústria e de alguma coisa já um pouco mais evoluída. Como se sabe disso? Primeiro, que os arqueólogos, os geólogos, os estudos que fazem sobre o desenvolvimento da Terra, o início da vida na Terra, mostra momentos em que havia uma diferenciação na produção dessas coisas que requer inteligência. E segundo, porque vem informações também espirituais que Kardec recebeu. Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, antes tenderia a confirmá-la. Olha, eu falei de geólogos, falei de arqueólogos, esqueci do antropólogos, né, que estuda também os comportamentos animal e humano. Então, tudo confirma. Né? Tem um livro, um best-seller, Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu tenho ele aqui, não sei se está aqui fácil agora. Ele está aqui. Ele está aqui. Uma breve história da humanidade, Sapiens. É uma pesquisa profunda, que eu não vou falar dele agora, porque aqui estamos estudando a Gênese. Mas ele mostra um momento em que o Sapiens dá um salto de produção de inteligência, tanto nas guerras contra os neandertais, dá um salto ainda inexplicado pela ciência. Um grau de capacidade de criatividade em produzir armadilhas para enfrentar os neandertais, que onde chegavam, matavam os sapiens por causa da sua força física. Então isso, eu só estou citando a ciência para mostrar que coincide, né? Coincide essa informação. No estado atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual
o gênero humano procede de uma individualidade única de há 6.000 anos, somente a esta parte. Essa informação de 6.000 anos é uma informação bíblica em que nos passa a informação de que a humanidade saiu de Adão e Eva, né? De um só tronco. A gente vai falar sobre tronco, onde originam as raças terrenas, as raças terrestres. Então ele está dizendo que a nossa situação atual de conhecimento intelectual que a humanidade está não admite mais isso, essa informação. Tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem no seguinte. Então ele vai fazer as considerações que contradizem a teoria de Adão e Eva, ok? Ressaltando aqui que toda pesquisa científica, né, como eu citei, comprova, inclusive a gente já estudou nos primeiros vídeos, muitas informações científicas da formação da Terra, comprova que o homem pôde observar muitos dos comportamentos da vida na Terra, tanto da vida orgânica, tanto vegetal, animal, como seres humanos. Então tem uma confirmação científica. Então vamos lá para os argumentos que derrubam a teoria de Adão e Eva. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam característicos tipos particulares, que não permitem se lhes assinalem uma origem comum. Características físicas particulares, que mostram que não tiveram uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeito do clima, porque existe tese de que a diferença de cor de pele vem do clima, do sol. Quem tomou mais sol, o organismo teve a capacidade de produzir mais melanina como proteção. A melanina é um protetor solar, a gente sabe disso. Pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. Então ele está dizendo que os brancos que se reproduzem nos países mais onde predominam os negros, eles não ficam negros por causa do sol. E nem os negros, quando se reproduzem em países onde predominam os brancos, a pele deles não perde a melanina. Não deixa de produzir ela com a mesma intensidade. O ardor do sol tosta e brune a epiderme. Porém, nunca transformou um branco, quer dizer, uma pele branca, em uma pele negra. Nem lhe achatou o nariz, ou mudou a forma dos traços da fisionomia. Nem lhe tornou lanzudo e encarapinhado o cabelo comprido. Então ele está dizendo que não mudou, não fez uma pessoa passar para as características do outro por causa de clima, né? É isso que ele quis dizer. Encarapinhado significa crespo. O cabelo comprido e sedoso. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial subcutâneo, peculiar à espécie. Então, possui o DNA, a genética, né, possui mais melanócitos, por isso produzem mais melanina. Vamos ler essa notinha aqui embaixo, essa 117. A pele é praticamente idêntica em todos os grupos étnicos humanos. Olha que ele botou praticamente idêntica. Nos indivíduos de pele escura, os melanócitos produzem mais melanina que naqueles de pele clara. A responsável pela pigmentação da pele humana é a atividade química dos melanócitos, que varia de acordo com o DNA de cada indivíduo. Então a diferença é apenas na produção de melanina. Há, pois, de se considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo.
Então ele falou aqui das raças negras, mongólicas, caucásicas, nascidas, e aí eu reforço nascidos, os corpos, porque são ocupados por espíritos, e essas denominações vêm apenas por características de corpos, que para a gente são passageiros. Nós, ao reencarnarmos diversas vezes, vamos usar corpos diferentes diversas vezes. Inclusive quando evoluirmos a ponto de sairmos da Terra para mundos mais evoluídos, lá habitaremos corpos mais evoluídos, mais sutis, mais leves, com menor necessidade material, com menor necessidade de alimentação, com formas de reprodução menos animal, mais sutis. O cruzamento delas, quer dizer, entre essas raças, produziu as raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam conseguintemente assim aos homens quanto aos animais, no que concerne à pluralidade dos troncos. Então ele lembra que lá no capítulo 10, item 2, a gente estudou isso. Então ele fala que isso aconteceu tanto com os humanos quanto com os animais. Animais de uma determinada região tinha característica diferente desses mesmos animais de outra região. É tudo uma questão bioquímica, né? de adaptação. Charles Darwin estudou muito isso. Inclusive, a mais significativa dela se refere às girafas. Onde tinha árvores mais altas, as girafas tinham um pescoço mais comprido. Onde tinha árvores menores, as girafas tinham pescoços mais curtos, menos compridos, né? Hoje em dia a gente não percebe isso, porque acho que já deve se ter bem menos girafas do que antigamente. Adão, vou fazer uma observação aqui, repetindo do início, né? Troncos, diferentes grupos de espíritos chegando na Terra, exilados, os que desceram de, vamos botar assim, essa termos desceram, que na verdade não desce, né? É uma sintonia. Aqueles que vieram de planetas já mais evoluídos e reencarnaram aqui, aqueles que vieram de planetas mais atrasados e ascenderam, né, para aqui, e aqueles que originalmente começaram suas encarnações na própria Terra, tiveram como primeira encarnação o próprio planeta Terra. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens sobremaneira inteligentes. E aqui ele está falando da Gênese bíblica, né? Pois que, desde a segunda geração, constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais, são rápidos e duradouros seus progressos nas artes e nas ciências. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como ramos numerosos povos tão atrasados, de inteligência tão rudimentar, que ainda em nossos dias rastejam a animalidade, que hajam perdido todos os traços e até a menor lembrança do que faziam seus pais. Então, os espíritos, nós espíritos, vamos guardando como memória perispiritual tudo que sabemos nas sucessivas reencarnações. Sabemos que na Terra hoje ainda temos primitivos, temos índios selvagens. Já vi isso no Fantástico, já repeti isso em vários vídeos, que nunca tiveram contato com a civilização. Temos seres humanos encarnados na Terra que não conhecem nada de civilização, de tecnologia, de modernidade, entranhado no núcleo da selva amazônica e também em outros países. São espíritos mais de início de jornada do que outros, certo? Não quer dizer
em nenhum grau de inferioridade nem de superioridade, nada disso. A superioridade que um espírito tem sobre o outro é apenas a sua capacidade de amar. É a única hierarquia que o espírito tem sobre o outro, na verdade, é o desenvolvimento que tem na sua capacidade de amar. E para se amar, precisa se desenvolver o tronco intelectual também, né? O pilar intelectual, melhor dizendo. Tão radical diferença nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta, com evidência não menor, uma diferença de origem. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada na Gênese. Então, ele agora vem para um outro argumento, né? Ele fez a comparação de características e agora ele está vindo para o argumento do tempo. Já existia povo na Terra antes da data em que a Gênese bíblica fala. Sem falar na cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30 mil anos. Documentos mais autênticos provam que o Egito e a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã, 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem segundo a cronologia bíblica. Então, documentos provam. Documentos e observações recentes não consentem hoje a dúvida alguma quanto às relações que existiam entre a América e os antigos egípcios, donde se tem de concluir que essa região já era povoada naquela época, os antigos egípcios. Então, se fosse verdade que a origem fosse de Adão e Eva, não teria povos em outras regiões, com outras características, com outro momento de desenvolvimento. Isso aqui é para mostrar a informação, né? Tudo isso que a gente está lendo, que o aparecimento do ser humano na Terra é diferente do que traz a Bíblia. Forçoso, então, seria admitir que em 1.000 anos a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da Terra. Ele fala depois, né? Aí pela lógica a gente fala, então é possível. Mas o desenvolvimento era muito grande em relação à origem onde encarnaram os adâmicos. Quer dizer, onde se cita o aparecimento de Adão e Eva. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas, mostrando que, antropologicamente falando, seria impossível que os egípcios tivessem origem com Adão e Eva, devido à diferença de desenvolvimentos que eles tinham. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade de que se admita, com a Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa no ano de 1656 do mundo, ou seja, 2.348 anos antes da era cristã. Aqui agora ele vai mostrar que é impossível também a teoria da Arca de Noé e que aquele dilúvio teria dizimado toda a população da Terra, com exceção da família de Noé. Aqui não é uma negação da Bíblia. A Bíblia é escrita com muito sentido figurado para ser interpretado. E também há coisas absurdas. Aí é minha interpretação. Né? Na Gênesis, lá em Deuteronômio, que manda a gente matar nosso filho rebelde a pedradas, levar para os anciões da igreja, matar anciãos. Né? Que o marido morrendo, a esposa fica para o irmão mais novo. Então tem coisas absurdas. Em realidade, pois, daquele patriarca é que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, já o Egito era um poderoso império, quando os hebreus, né, se estabeleceram no Egito.
que teria sido povoado, sem falar de outros países, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Então ele está mostrando aqui evidências dessas impossibilidades. E isso foi todo um argumento desenvolvido no século XIX. Hoje, isso está muito mais claro. A ciência já provou tudo isso. Notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Então, os egípcios receberam os hebreus como estrangeiros. São esses mesmos hebreus que depois vão sair, o êxodo, né? Sair do Egito, onde eles estavam sendo escravizados, comandados por Moisés. São esses mesmos hebreus. Seria de espantar que houvesse perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem quando conservaram religiosamente os monumentos de sua história. Rigorosa lógica com os fatos a corroborá-la, quer dizer, a concordar, a confirmar, da maneira mais peremptória, mostra, pois, que o homem está na Terra desde o tempo indeterminado, muito anterior à época da Gênese assinalada, a Gênese bíblica, que fala 6.000 anos antes de Cristo, e esse livro científico nos fala de civilização de 70.000 anos antes, né? O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, porquanto demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, ainda mais completa é a demonstração. Então, nós estudamos aqui uma parte que era do período diluviano, né? Nós estudamos, tem vídeo aí sobre o período diluviano. E a ciência já provou que era impossível a presença do homem, aliás, que existia o homem antes do período diluviano. Vou repetir o texto. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, ainda mais completa é a demonstração. Então, ficamos aqui, encerramos esse tópico e a gente deu o tempo proposto mesmo de 28 minutos. E, mais uma vez, agradecer à equipe do Centro Espírita Caminho de Damasco, de São Paulo, que está usando esses vídeos. E eu sempre imaginei que isso ia ser possível um dia. E também agradecer ao nosso amigo Herman por ter trocado ideias comigo sobre esse capítulo. Qualquer coisa vocês escrevam aí, minha gente. Um grande abraço aí e vamos continuar.